Senhoras e senhores, eu sou o Roary Moraes e eu tô aqui de volta pra conversar com vocês sobre The Walking Dead. Então bora lá, que tem bastante coisa pra falar sobre esse episódio. Esse foi o quarto episódio da 8ª temporada, o nome do episódio é Some Guy, e é um episódio dedicado ao rei Ezekiel. Acho que é um episódio bem interessante aí pra explorar um pouco mais as camadas desse personagem. Acho que funciona, gosto da parte aí dessa reflexão do personagem, então isso foi um dos pontos positivos do episódio, e ele já começa com uma cena em que o rei tá se vestindo pra batalha, né, tá se arrumando e tal, coloca até uma peninha, mas aquilo tem um significado muito mais forte, né, porque ele chega ali sem acho que tá até sem camisa, e ele vai se vestindo, só que aí a mensagem é que aquele é o real Ezekiel, e aí ele coloca aquela máscara, né, aquela persona para sair e encontrar ali os seus súditos, né, e passar aquela mensagem de que eu sorrio e eu estou sempre sorrindo e vamos para a batalha e tal. Então é legal, essa cena ela é muito poderosa, ela fala bastante sobre o personagem, gostei. E aí mostram lá os moradores do reino se despedindo dos seus familiares, né, os coadjuvantes aleatórios que vão morrer. Mas eu acho legal eles fazerem isso, porque o Walking Dead tem matado uma galera aleatória querendo que a gente se importe, então isso dá um pouco de peso a essas mortes. Na verdade, não individualmente, mas o grupo em si faz você refletir, né? Cada um que tá ali, que tá se entregando para aquela batalha, né, por aquela causa, vai deixar alguém que vai sentir aquilo. Então eu acho bacana eles mostrarem isso também, né? Porque é uma guerra, afinal de contas, as pessoas têm que sofrer. E essa cena também é muito importante para que a gente possa sentir a culpa do Ezekiel quando aquelas pessoas morrem, né? Porque teoricamente foi ele que levou aquelas pessoas para aquilo tudo, ou de certa forma foi ele, né? Porque ele é o líder do grupo e ele deu o discurso e incentivou a galera e motivou a galera, e ele tava sempre falando que não ia morrer ninguém, e infelizmente aconteceu aquilo. Então essa cena, por mais boba que seja, ou por mais, né, você pensa, nossa, que esse povo nada a ver, ela tem uma certa importância. Então eu também gostei deles mostrarem isso. Acho que isso podia ser até mais explorado na série para que as perdas, para que tenha uma carga dramática maior, né? Porque a gente sinta mais essas mortes. Então eu acho que foi mais um acerto desse episódio. Aí, discurso motivacional do Ezekiel, ele tá lá e falando de novo aquele negócio de eu sorrio, e só que não é um discurso... Primeiro, eles repetem a mesma coisa que ele já falou no outro episódio, podiam pelo menos ter, sei lá, escrito alguma coisa mais diferente e tal. É engraçado porque não é um discurso motivador muito bom, se você parar pra pensar, porque ele fica assim: nós vamos deixar nossos familiares, e talvez nós vamos morrer, mas eu sorrio, e a gente vai se lascar, mas eu sorrio. Então, eu não ia ficar muito animado pra ir na guerra, não, com esse discurso aí. Aí ele acaba o discurso e a galera vem toda pra cima dele, abraçar ele, assim. Na hora que eu tava vendo isso, eu pensei, nossa, que coisa tosca, bicho. Os caras vindo todo mundo. Aí fica, tipo, 500 pessoas em volta, o povo abraçadinho, assim, achei bem esquisito. Só que essa cena, ela começa a pegar uma câmera de cima, assim, e aí corta pra cena da galera toda por cima dele, destroçada. Pô, cena maravilhosa, gostei demais dessa cena. A cena é muito gore e mostra uns pedaços, a galera toda destruída, as vísceras, as coisas. Achei muito boa essa cena. E aí já tem uma sequência em que o rei, ele se levanta, ele sai dali de dentro e ele vê tudo aquilo, então ele fica tão chocado quanto a gente com aquelas cenas ali, e você sente a dor dele. Ele tá muito boa a cena, a atuação do Ezekiel também tá legal pra caramba, e ele vai se arrastando e as pessoas vão virando zumbis e vão atrás dele, e é legal pra caramba você parar pra pensar que, quer dizer, legal não é legal pra série, mas você parar pra pensar que, pô, o exército do cara tá virando zumbi, tá indo atrás dele, ele se arrastando ali, ele que é o rei, vendo aquilo tudo. Então uma cena muito boa, a sequência toda é muito legal. Mas aí, assim, pra você gostar do Walking Dead, principalmente nessa temporada, acho que mais agora, nessas duas últimas temporadas talvez, você tem que questionar o menos possível, tá? Então, se você se preocupa um pouquinho com lógica,
com questão espacial do negócio, questão geográfica e de distância e tudo mais, você não vai gostar de Walking Dead, você vai se incomodar demais. Porque se você parar pra pensar algumas coisinhas, eles abriram mão totalmente de sentido, de lógica, né? Os roteiristas, eu arrisco dizer que eles estão com preguiça de escrever, porque ele é um monte de conveniência, um monte de coisa que cai do céu, um monte de coisa sem explicação. Por exemplo, o cara que tava lá com a arma lá em cima, aquela arma super potente, meteu bala em todo mundo, só que ficou uma galera viva ali. Porque depois aparece, né? O Jerry aparece depois. Onde que aquela galera tava? A gente não sabe, aquela galera tava escondida, o cara lá não viu, achou que tava todo mundo morto, os caras ficaram deitados lá, fingindo. Então não dá pra saber. Eu acredito que, pela forma como montaram o episódio, no momento em que a Carol entra e vê lá que eles estão guardando e falaram, não, porque a gente precisa levar essas armas pra outro lugar, eu acho que o cara deve ter recebido essa ordem assim que matou a galera, então ele não viu a movimentação, né? Do Ezekiel saindo, desses caras aparecendo. Mas é o que eu falei, se você perguntar demais, começa a ficar esquisito o episódio. Aí tem também a questão dos zumbis que nunca chegam. Então, por exemplo, o Ezekiel tá lá fora se arrastando e aí o zumbi não chega nunca. Ele tá do lado, aí de repente corta a cena pro rosto do Ezekiel ofegando, aí quando volta o zumbi tá lá atrás, do nada. E aí assim, durante o episódio inteiro tem uma sequência de cenas com o Ezekiel acompanhado do Jerry ou do nerd lá que captura ele, e aí os zumbis estão indo lá atrás deles, estão quase chegando, aí corta pra eles conversando, super trocando ideia lá, conversando, acho que os zumbis estão indo, aí quando estão chegando perto que vê eles trocando ideia, não, peraí que os caras estão conversando, né? Não quero ser mal educado de atrapalhar. Lá dentro a Carol tá sozinha, e aí, pô, legal a gente ver de volta a Carol, né, fazendo o massacre dela aí, a gente sozinha, sendo letal. A cena que ela tá no teto lá escondida e mata os caras todos, e é bem legal. Mais uma cena que, se você se perguntar muito, mas ela tá lá dentro, ela consegue ver, você vê a marca dos tiros, como é que ela acertou todo. Enfim, não pergunto, mas a cena foi da hora. Mas o Walking Dead tem um problema terrível com cenas de ação. Elas são extremamente mal dirigidas, confusas, você não sabe o que tá acontecendo, de onde que tá vindo o tiro. E isso aconteceu quando a Carol tá lá fora. Primeiro que assim, tem vários problemas até de lógica. Tem uma cena em que ela tá encostada lá, escondida, até mostra ela carregando a arma dela e tal. Aí ela dá uma olhada e vê 3 caras lá guardando as armas no caminhão. E pelo campo de visão que mostra, cara, dava tranquilamente pra ela meter bala naqueles 3 caras ali. E ela não sabe, pelo menos se eu não me engano, ela não chegou a ver quantos caras tem. Ela viu os 3 ali, pô, era só meter bala, mas não, ela meio que sai, ela precisa ficar exposta pra ter aquela cena, né? Então ela precisa ficar exposta. Quando ela tenta atirar neles, ela toma uma rajada de bala. Ela se esconde atrás de um carro e, cara, urgente, os salvadores principalmente, mas, pô, galera do Reino, galera de Hilltop, precisam urgentemente treinar a pontaria, porque não é possível, cara. Ninguém acerta tiro. Eram 3 caras, se eu não me engano, que estavam atirando, metralhando a Carol, e ninguém acertou uma bala. Ela conseguiu passar, se esconder atrás de um carro, e aí, tosqueira absurda, tipo, os caras ficaram apontando pro carro e parece que colou o dedo no gatilho. Ficaram atirando, metralhando muito tempo, atirando no carro. O efeito da bala no carro é tosco demais. Eu pausei o frame, você vê tipo umas manchas assim, não é nem um buraco de bala, é horrível, cena horrível. E os caras lá atirando. Acabou o episódio, os caras estão lá atirando no carro. Ela já foi embora, já pegaram a arma e os caras estão lá atirando naquele carro. Eu não sei o que eles têm contra aquele carro ali, o que esse carro fez pra vocês, cara. Voltando pro Ezekiel, teve uma cena bem da hora, que ele tá lá fora, pô, já tinha dado no saco ele lá com aquele nerd lá, esquisito, toda hora parava pra trocar ideia, ficava conversando e não sei o que, e os zumbis não chegavam. Aí nessa cena ele tá rendido e o cara faz uma referência legal ao quadrinho. Se você não leu, eu não vou falar aqui porque é um spoiler muito grande. E aí quando ele tá prestes a matar o Ezekiel chega a fechar o olho, vem o Jerry, né, mais um recurso aí conveniente, que sempre acontece isso, alguém apareceu do nada, mas o Jerry foi legal, desceu a machadada no cara, cortou ele no meio ali. Essa cena foi muito boa. Aí voltamos pra Carol, ela tá lá escondida de trás do carro e os caras continuam metralhando o carro, que eles odeiam muito aquele carro. E a Carol bola um plano de se entregar, que eu achei muito esquisito esse plano, porque, tudo bem, ela é zica mesmo, né? A Carol, ela mete bronca nos caras lá, só que, pensa o seguinte, tinham tipo 6 caras lá, eu não lembro agora a conta, mas acho que eram 6 caras. E aí o plano dela era se entregar pra capturar um
um deles, apostando que eles teriam compaixão um com o outro ali, que render um deles seria suficiente, o que ela ia fazer depois de render eles, enfim. Achei o plano bem estranho. E enquanto ela agia, né, pra fazer o plano dela, ela pendurou uma arma ali no retrovisor do carro. E também é muito estranho, porque o cara que aborda ela, o cara que ela rende, ele vem pela lateral, né? E ela fala que tá desarmada, ela chega a jogar o revólver e tal. E como que o cara não viu uma metralhadora pendurada e o cara não suspeitou nada? Então, sim, essa cena também é muito ruim. Mas ela conseguiu, ela rendeu o cara e tal. Os outros atiraram, como falei aquela questão, eles não tinham compaixão, mas ela conseguiu se salvar, usou o cara como escudo e abriu o portão. E aí os caras continuavam lá, atirando no carro, né? E abriu o portão e, cara, muito tosco isso. Os caras morreram. Primeiro, os caras estão lá atirando no carro, até agora atirando no carro. Não ouviram o portão abrir, não ouviram o barulho dos zumbis. Não, esses mereciam morrer mesmo, ó. Pode ir embora que vocês são ruins demais, viu? E mais uma cena que não teve lógica, ela se abaixou lá e tinha o cara que tinha tomado o tiro da galera, tava lá e ela pegou a chave que tava com o cara. Mas pra que ela pegou aquela chave ali? Se ela não tinha visto ainda que o Ezekiel tava rendido, tava do outro lado, ela sabia que ela tava presa e ia precisar de uma chave pra fugir. Essa cena não fez muito sentido, não. Ela no meio ela tava tomando bala, zumbi entrando, toda aquela bagunça, e ela olhou aquela chave lá e pensou, não, acho que é melhor eu pegar essa chave aqui. Pra quê? Não sei, mas eu posso precisar dela. Pô, que vacilo, né? Que coisa esquisita. E aí teve uma outra vacilo que ela deu aí, que ela, quando abriu a porteira lá, e os zumbis entraram, mataram esses dois caras, e tinham outros dois que viraram pra atirar nos zumbis, e tipo, deu muito tempo, dava muito tempo pra ela matar esses caras e lidar com os zumbis depois, né? Mas não, ela deixou os caras se esconderem, enfim, pra história acontecer. Então as cenas de ação de Walking Dead têm sido muito ruins, coisas acontecem só por acontecer pra que preencha lá o tempo de episódio. Então eu acho que isso é um probleminha que eles precisam resolver, ou coloca menos cena de tiroteio, trabalha os personagens, né? Acho que talvez isso seja o grande forte de Walking Dead, porque, olha, não são as cenas de ação com certeza. E aí a Carol vai lá, consegue salvar o Ezekiel, e os caras conseguem fugir lá com as armas, e aí bem na hora aparecem o Rick e o Daryl pra recuperar as armas, e é outra cena também que, olha, ruim, viu? Ruim demais. E eles estão os dois indo ali atrás do caminhão. E aí o cara, tem um cara atrás que tá com a mesma arma lá, que eu acho que é a mesma arma, né? A arma que, a tão almejada arma, que destrói tudo, que é super potente, que foi a que fez aquele estrago, decepou a galera lá. O cara baixa lá a portinha do caminhão, começa a sentar bala primeiro. O cara dá uns tiros no Daryl, o Daryl desvia e cai. Aí porque, né, os salvadores têm a pontaria ruim, até aí eu entendo. Só que aí o cara cai e o cara para de atirar. Fica um tempão sem atirar, deixa o Rick chegar perto, aí ele volta a atirar. Então é mais uma conveniência, porque se eu tô lá atrás e os caras estão me seguindo, eu sento bala, fico rodando aquele negócio e atiro na galera, atiro em tudo. Ou mostrasse o cara, sei lá, tendo que recarregar ali, enfim, eu acho que não mostrou isso. E aí o Rick chega perto e o Rick tá com um carro feito de titânio, né? Porque o cara senta a bala até no vidro e o carro fica inteiro, tranquilo, ó. Se você quer comprar um carro resistente, compre o carro do Rick, que esse aí, amigo, o bagulho é forte mesmo, viu? Aí o Daryl sai de trás do carro do Rick e consegue matar o cara, e o Rick emparelha com o outro lá que tá dirigindo, e olha que idiota, o cara que tá dirigindo tá com uma arma, aí o cara olha, vira e fala, eita, o cara tá aqui. E aí fica de boa, tipo, o Rick quase estaciona o carro, entra dentro e aí mata o cara. E o cara fica lá olhando, em vez de já pegar o revólver e meter bala no Rick, não, mas aquele negócio. As coisas não precisam fazer sentido, os protagonistas precisam ganhar. O Rick entra no carro, acho que dá uma facada na barriga do cara, se eu não me engano, e a cena corta para um plano aberto e mostra o caminhão caindo, mas antes disso o Rick joga o cara pra fora. Dá pra ver, ou o Rick joga o cara pra fora, eu acho. Aí o caminhão cai, o Daryl vai lá e acha o Rick tá subindo, todo ferrado. E aí eles falam assim, conseguimos as armas, agora vamos ver se aquele cara está vivo. E aí eles descem, mas o Rick jogou o cara pra fora do outro lado. Como assim? Depois, pra concluir a história, mostra o Jerry, a Carol e o Ezekiel fugindo lá daquela horda de zumbi que tá perseguindo eles. De vez em quando aparece um na frente deles que, olha, eu vou te falar, os zumbis agora os caras estão matando com um canudo, né? Os caras enfiam assim, a cara faz assim, ó,
E no finalzinho do episódio, teve talvez aí uma das melhores cenas também do episódio, que é a morte da Shiva. Foi uma cena legal, apesar da Shiva também cair do céu ali pra salvar os protagonistas, mais um recurso preguiçoso dos roteiristas, mas a cena foi boa, é um personagem muito da hora, e olha, os efeitos da Shiva estão de parabéns, cara. Durante o episódio, até durante essa temporada, eu acho que as aparições da Shiva foram muito bonitas, assim, mais de uma vez mostrou o Ezekiel passando a mão na cabeça dela, então tá muito bem feito. Só que agora os caras quiseram reduzir um pouco o custo, né, porque é caro fazer a Shiva, e mataram mais um bom personagem de Walking Dead. Espero que a Shiva não faça falta, assim como outros personagens estão fazendo, mas foi bonita a cena, a reação do Ezekiel foi boa. Se você parar pra pensar, talvez dava pra eles fazerem alguma coisa pra ajudar ali o bichinho, mas precisava morrer, e acho que morreu bem. Tem uma cena depois também que é bem bonita, que mostra lá aquela água suja, tóxica, e o sangue da Shiva indo assim, então foi, olha, bonita cena, ficou legal. E o episódio acaba com o Ezekiel retornando ao reino, ele vai se questionar agora a posição dele, então fica aí pro futuro da série também, como que vai ficar o reino, né? Quem que vai liderar o reino? Eu acho que a Carol vai ter um papel muito importante aí como o braço direito do Ezekiel. Eu pessoalmente gostei do episódio, tenho bastante críticas aí com relação a esses detalhes, acho que os roteiristas estão bastante preguiçosos, mas foi um bom episódio, melhor do que os últimos com certeza. E você, o que você achou desse episódio? Conta pra gente aqui do Crítica Criativa, e não esquece de entrar lá no site criticacriativa.com.br, tem a crítica completa lá desse episódio, tem mais um monte de conteúdo bacana. Entra lá nas nossas redes sociais também, curte a gente lá, segue a gente para você não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e até o nosso próximo encontro.